Salve, salve, radamezinhas e radamezinhos, passando aqui no canal Formigas do Espaço para comentar essas sessões, essa coisa experiencial que eu estou fazendo atualmente e descrevendo tudo tintim por tintim lá no blog Sonhadoria Paulista de Tudo. É o que eu chamo de um novo arco de exercícios. E o que eu senti necessidade foi exatamente é, escrever a respeito do que eu estou fazendo, até porque eu vejo lá pelos comentários que tem muita coisa que está sendo mal interpretada, como sempre. Isso é uma coisa que me acompanha há 40 anos, né? É muito complicado a gente falar de comunicação telepática, de contato extraterrestre. É um blá 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 meio. Eu concordo que não é para todo mundo, né? E eu também sou super honesto no que tange a concordar que eu não sou dono da verdade. E tá lá nos mais de 750 textos que eu escrevi lá no blog. Eu nunca estou afirmando que é verdadeiro, que aquilo lá é aquilo. Não, não estou. Em suma. O que eu percebo nos exercícios que eu faço, né? Desde sempre, sempre tem subprodutos benéficos, positivos e algumas coisas eu percebo que não funciona. Mas aí também, por isso que eu também gosto de usar aqui o canal Formigas do Espaço como um lugar para poder até fazer uma troca, né? Porque eu, eu, eu estou notando, ou melhor, eu não estou notando uma melhora nessa minha condição das dores aqui que eu sinto nas articulações, dedos das mãos, joelhos, sola do pé, dói horrivelmente de quase eu não conseguir andar. Começa a dar 4 horas da tarde, eu tô me arrastando na rua aí para fazer as coisas. E uma moça lá, ela falou que eu poderia estar pensando de outra forma. Isso aqui é uma digressão, então amoleça o seu coração. Ela escreveu lá que talvez se eu não estivesse fazendo meditação nenhuma, visualização nenhuma, nem nenhum tipo de exercício de autocura, talvez eu estivesse me sentindo pior ainda, né? Então, isso aí me deu uma animada, porque é a história lá, né? Tem o copo meio cheio, meio vazio. Eu acho que eu tô meio sempre encarando que o copo tá meio vazio, né? Mas talvez ele esteja meio cheio, né? Não tem copo meio vazio, meio cheio. Você tem milímetros de água ali dentro. 50 milímetros, 100 milímetros. Então, meio vazio, meio cheio é conversa mole. Agora, em termos psicológicos, copo meio cheio te anima mais, né? E o copo meio vazio te põe para baixo. Então eu vou seguir a linha dessa moça aí que escreveu essa história aí. O que está acontecendo? Que eu fico fazendo uns paralelos, né? Eu faço isso há tantos anos que eu nem paro para pensar que aquela coisa de macrocosmo e microcosmo a gente pode usar em tudo na vida, né? Então, se a gente pegar as histórias
dos espíritas, né? Aí eu vou juntar todo mundo, né? Allan Kardec, Chico Xavier, Bezerra de Menezes, essas pessoas que escreveram livros, né? Chico Xavier, não sei se tem mais gente mais autores do que ele, que no sentido de escrever 500 livros, né? Que eu sempre lembro assim, até uma coisa que a gente não dá muita importância, talvez eu não tenha dado muita importância, né? Porque o Chico Xavier ele chamava atenção pelos seus dons mediúnicos, né? E pelo todo o trabalho caritativo que ele fazia. Então, agora eu que sou um cara que gosta de escrever, né? E me perdi, me perdia por semanas e semanas com os livros, né? Nesse ponto fui privilegiado porque eu consegui ir comprando os livros que eu gostava e juntei 16 mil deles, né? Isso levou mais de 40 anos. E li todos, adorava ler. E tinha quadrinhos, né? Eu tinha uma gibiteca lá com 5 mil exemplares, que todo mundo descia a lenha, né? Que eu lia quadrinhos, né? Que era uma literatura de idiota e tal, mas eu tinha essa fraqueza aí. Adorava ficção científica e adorava as histórias em quadrinhos e me perdi muito na leitura, né? Que é uma boa maneira de se perder, né? Embalado por uma boa história, bem escrita, em suma. E o Chico Xavier, eu acho que eu nunca pensei nele nesse sentido de o cara escreveu 500 livros, né? E ele, essa coisa que todo mundo conhece, né? As vilas espirituais, as cidades espirituais, fizeram até filme lá, né? Não vou lembrar agora, Clara Luz, Cidade Luz, não vou lembrar. O filme foi famoso, aí, fizeram parte um e parte 2. Essas cidades espirituais, elas eram feitas com matéria mental, né? Porque as pessoas já tinham morrido, né? E, e aí, olha que interessante. E eu junto a história do egrégora, né? No sentido bem que a minha compreensão do egrégora pode ser até bem simplória, né? Mas o hospital tem um egrégora de cura. Sei lá, o restaurante tem um egrégora de alimentação, né? De alimentar, de servir. O estádio de futebol tem um egrégora de competição, né? E fazendo a digressão dentro dessa digressão, o egrégora, na verdade, ali é bem manipulado, né? A energia daquele bando do time preto e o time verde, as pessoas estão sendo manipuladas ali, né? Então, quando eu estava num grupo, a gente criou um espaço de convivência, um construto mental, que era numa nave espacial para falar com os guias extraterrestres confederados encarnados do antigo Projeto Ramo. E quando a gente ia fazer esse exercício, só que eu tinha um grupo lá, né? Então sempre tinha mais de 10 pessoas, ou 10 pessoas. De olhinho fechado, perna cruzada. E a gente realmente via com os olhos da mente que a gente estava subindo por um tubo e dando nesse lugar dentro da nave. E acontecia coisas engraçadas assim. Tipo, algumas pessoas mais novatas, né, do grupo, todo mundo via isso, né?
os ETs correndo atrás desse cara, assim, porque ele estava começando a mexer na nave ali, nos controles. E os caras, era uma situação até meio divertida, porque era um construto mental, mas talvez ele fosse algo além disso, né? Porque alguns extraterrestres meio que vinha correndo atrás, assim, não como uma comédia pastelão e nem com violência e tal, mas sabe como você entra no museu para gravar? Eu já fiz muito isso, com aquele monte de equipamento que podia bater alguma coisa ali. Aí você olha do lado, sempre tem um curador ali, né? E você faz um gesto mais afoito, ele faz assim, né? Ele dá aquele gesto com apreensão que fala, pô, o cara vai bater o pé do tripé vai raspar no Van Gogh aqui, né? E na nave lá acontecia esse negócio também. Então todas as construções do mundo espiritual, elas são feitas com matéria mental, né? E isso é possível. E dependendo do que está acontecendo ali, pode ser duradouro. Aonde eu quero chegar? Um dia lá, eu já escrevi isso lá no blog Sonhadoria Paulista de Tudo e já falei aqui no canal Formigas do Espaço, que no meio de um caminho, lá muitos anos atrás, a gente descobriu que havia um monte de gente no mundo, em vários países, que eles terminavam as suas meditações e ficava aquele resquício de bem-estar benéfico, positivo, de serenidade. Eles enviavam isso para uma cúpula, uma esfera cor-de-rosa que envolvia o planeta Terra, com a finalidade de beneficiar todo o planeta Terra, né? Todo o planeta realmente, né? O reino mineral, o reino vegetal, o reino animal e o reino hominal. Então essas coisas elas estão aí e fica perdurando, né? A meditação da montanha, né, a postura da montanha, que é o exercício que eu estou fazendo, eu fiz dentro do exercício um outro desdobramento, porque eu estava fazendo a postura da montanha, então eu lá me aprumava, coluna ereta, os exercícios de respiração, né, que é o beabá da arte do alento, né, o alento. Eu trabalho também a minha capacidade de visualização. Então eu visualizo que eu me tornei uma montanha é montanha, gigantesca. E nesta montanha que sou eu vejo terra, pedras, animais, veios de ouro no meu interior. Eu desdobrei do desdobrar nessa história e eu criei um avatar para estar num determinado bosque. Aí eu criei um bosque com árvores frutíferas, um riacho de água cristalina, um, uma rocha que serve de mesa, outra rocha que serve de assento. E aí eu me coloquei como um avatar, um homem de 61 anos que fica lá desfrutando desse bosque e tentando entrar em contato com essas forças benéficas, positivas do subconsciente, com seres da Confederação de Mundos da Galáxia, com o Jesus Sofia, com Apolônio de Tiana. E tem lá, esse ambiente está criado, né? E todo dia eu reforço ele, porque todo dia eu vou para esse lugar, né? E aí aproveito, tento fazer exercícios de autocura, em suma, eu estou tentando
tocar o meu modesto barco espiritual da melhor maneira que me é possível. Essas cidades espirituais dos livros espíritas, elas são feitas com esse tipo de energia, né? Só que tem aquele mundo de gente, né? Aí eles produzem o próprio construto mental para que a coisa funcione daquele jeito. E aí, olha que interessante. Se no mundo tiver pessoas que fazem a meditação da montanha, de certa forma elas estão criando uma montanha pessoal. Agora, se todas essas pessoas que fazem a meditação da montanha tiverem a mesma frequência vibracional, você está podendo, de repente, você vai ser partícipe de uma única montanha. E aí isso leva a vários desdobramentos interessantes, né? Então, como você tem um monte de dissidência cristã, você tem o número de dissidências vai ser o número de paraísos, né? E provavelmente de infernos, né? São todas criações mentais, né? E aí você vai ter, por questão de afinidade de frequência vibracional, o cara é, que é adepto do judaísmo, adepto do islamismo, adepto do cristianismo, estou falando só essas mais três aí, mas a gente tem muito mais mitologias religiosas, né? Só na África lá tem umas 479 diferentes, né? O judeu que mudou de frequência vibracional, o que a minha vovó chamaria de bater com as 10, abotoar o paletó, ele não vai para o céu cristão nem para o céu islâmico, né? Então a gente vai ter um céu judaico, mas daquele tipo, do judeu daquele tipo. Vai ter um céu islâmico do muçulmano daquele tipo. Porque dentro do islamismo também tem diferenças, né? As coisas óbvias, as sunitas, xiitas. Tal. Então, olha a quantidade de coisa que tem aí na psicoesfera, né? E o que eu estou construindo, esses dias aí me caiu essa ficha, né? Eu também estou fazendo modestamente, eu estou construindo a minha aldeia espiritual, né? Só que é a aldeia espiritual de um cara só, né? Quando eu tinha o egrégora, isso era muito mais poderoso, funcionava de uma forma muito mais rápida, porque eu tinha lá, uma vez por semana, juntava 8 ou mais pessoas, então essas mentes ali reunidas potencializavam a fenomenologia. Então tem esse aspecto também, é um desdobramento, sempre tem subprodutos, né, esses exercícios. E um deles é isso, né? O que as teorias falam, né, sobre as religiões, os deuses, eles controlam tudo do lado de fora da Matrix, né? E eu estou construindo a minha Matrix dentro de uma Matrix, né? Mas o princípio é mais ou menos o mesmo. E então estou tentando explicar, meu, que as pessoas, sei lá, tem um lado assim, às vezes até um lado um pouco
de má vontade de querer entender um exercício. E, e um pouco de crítica. Mas é isso, quando eu comecei com essas histórias, é isso que eu chamo de pôr a cara para bater, né? Então não é que eu tô zangado, ou eu sou super corajoso. Não, eu já sabia onde eu estava me metendo. Então as coisas que eu escrevo lá, e o camarada lê e dá 25 segundos, ele já vem com uma marreta. Eu faço isso há 40 anos ou mais até. E, e é isso, sempre escuto umas coisas pesadas. Pô, mano, não aprendeu nada. Olha, eu reconhecidamente sou uma ave de voos baixos. E demorou um tempo para eu entender que voar baixo também é voar, né? Então aquela coisa do copo meio baixo, copo meio vazio, copo meio cheio. A gente percebe que os anos de exercício estão funcionando a partir do momento que eu realmente tenho um controle dos pensamentos negativos, no sentido de, se eu tivesse lá no, no, no grupo bolsonarista ou no grupo lulista, a troca de palavras não ia ser informações, ia ser ódio, né? Ódio, xingamento. Eu não tenho isso em mim, né? E é graças a esses exercícios bobinhos, né? Então alguma coisa está funcionando. E eu sou muito grato por isso. Não consegui ainda pensar numa maneira de fortalecer isso. Eu gostaria muito de fazer isso com um grupo um pouco maior de pessoas. Mas não com nenhuma intenção de adquirir dinheiro, vender curso, não, é o egrégora mesmo, né? Pessoas que têm um grupo aí de afinidade que se junta, e aí esse egrégora vai ser muito benéfico e positivo para esse tipo de exercício. Mas não é nada que vá amarrar minhas pernas, né? Então eu faço isso sozinho já há um tempo, e a ideia. Aí me criticaram, bom, mas você plantou pereiras, macieiras, laranjeiras, bananeiras e um riacho de água cristalina. Por quê? Entidades, seres inorgânicos, porém dotados de consciência, se alimentam de outras coisas, né? Mas eu estou falando também, eu estou convidando o ser que outrora ficou conhecido como Apolônio de Tiana, nasceu lá na Turquia, né? Não sei se naquela época ele poderia ser considerado um sábio da escola grega. Agora está me falhando aqui a memória do pouquíssimo que eu li sobre Apolônio de Tiana, porque tem uma biografia que uma imperatriz, esposa de um imperador romano, pediu para pro, não sei se foi o Flávio Josefo, um desses camaradas lá do, do, do templo lá em que Jesus andou pela Palestina. Ela encomendou uma biografia dele. Então tem, acho que, muito pouca informação sobre Apolônio de Tiana. Ele comia maçã, banana e tomava água lá atrás, né? 2000 e tantos anos atrás.
Agora transcendeu e ele mudou de frequência vibracional. E logicamente ele não se alimenta de. Então essas coisas aí eu achava que eu não precisava falar, né? Mas parece que eu tenho que falar sim, porque tá gerando confusão, né? Eu mesmo, ah, eu nesse construto mental que é a montanha, o bosque com água cristalina, eu nunca comi nenhuma fruta lá, nem bebi água. Então talvez faça isso aí pode fazer parte de um outro trabalho, trabalho de visualização, né? Não sei, eu estou experimentando as coisas, né? Não sou nenhum mestre de nada, né? Então eu também estou experimentando as coisas e vendo o que acontece. Tudo se alimenta de alguma outra coisa, né? Inclusive a parte ruim desse não do meu construto mental, mas do plano do astral inferior, tem o umbral lá e a alimentação lá é frequência vibracional baixa, é tristeza, é o vale dos suicidas, é raiva, é luxúria, é a gula, né? Então tudo de um jeito ou de outro, mesmo passando para outros níveis de frequência vibracional, existe algum tipo de alimentação, né? Obviamente assim, espero, né? É cada vez mais sutil, né? Porque aqui a gente está no fim da carreira total, que é, pô, o cara pega e dá uma paulada num outro animal e arranca a pele desse animal, faz aquele horror todo, aquele filme de terror todo e frita e come aquele animal, né? Então, supõe-se que a partir do momento que você vai mudando de frequência vibracional, a maneira de se alimentar também se torna mais sutil, né? Então, não é que eu não tem um motivo específico o porquê que eu coloquei nesse bosque macieira, bananeira. Agora, isso tudo tem vai ter uma consequência, né? Então, por isso que a gente tem que ter muita responsabilidade, né? Os pensamentos negativos, eles poluem a psicoesfera e poluem aqui nosso entorno imediato. E uma hora isso vai ser materializado, né? Que é o que a gente vê, né? Tempestade, incêndio, surtos de violência. Então, por isso que a gente tem que fazer cada vez mais arrumar grupos, não de oração, não de oração, não de pedir coisas a Deus, não de mística religiosa, mas grupos que imprimam na psicoesfera pensamentos positivos, né? Então, o que acontece com o que eu estou fazendo? Muito provavelmente, em algum momento, sabe-se lá se isso leva uma centena de anos, ou 1000 anos, ou 5.000 anos, esse lugar que eu criei, ele vai descer e vai se materializar num lugar que tem uma frequência vibracional mais grosseira, né? E aí vai ser legal, de certa forma, porque vai ter um lugar aí que vai ter um bosque muito bacana, com árvores frutíferas, umas rochas que dá para você usar como assento, uma outra rocha de textura lisa que você pode usar como mesa, e várias frutas, e a água.
potável e cristalino. Então, é isso, né? Isso seria uma magia branda, né? Para o planeta, de certa forma. Como provavelmente você ficar naquela vibração, aquela vibração da raiva, do ódio, talvez você vá, talvez não, né? Você vai criar situações de ódio, né? A gente fazia lá no Pico das Agulhas Negras, inclusive, fazia um exercício de autocura onde a gente visualizava uma espécie de recipiente que havia um plasma cósmico, um fogo ali, né? E aí a gente visualizava os miasmas de uma dor de cabeça, de uma TPM, de uma dor no fígado, e a gente tirava aquilo, né, uns dos outros. Isso também era um exercício, era um experimento de exercício de autocura, né? Aí você pegava aquela energiazinha, jogava naquela bola de fogo que estava flutuando aqui. Tudo isso foi criado com várias pessoas, visualizações, mentalizações e a nossa energia ali plasmática, né? E a recomendação que veio numa das comunicações telepáticas é que jamais a gente podia deixar de esquecer de apagar aquele fogo que estava ali flutuando naquela máquina de engenharia espiritual. Olha que interessante. Isso aí é verdade, verdadeira? Não estou afirmando. É a informação que a gente tinha e a gente seguia uma diretriz. Pode ser uma besteirada? Pode. Eu prefiro achar que tem algum fundamento. E recomendava fortemente que nós, quando terminássemos o exercício, a gente extinguisse aquela chama, porque aquela chama ela poderia causar um incêndio lá na floresta, né? Com pequenas ajudas, né? Então, se tivesse uma garrafa de vidro quebrada e o sol batendo no vidro, aquela energia que a gente deixou ali do fogo, ela ia se materializar. Olha, são coisas para se pensar aí, interessantes. Não canso de repetir que eu estou conversando aqui com pessoas que sabem tanto quanto eu ou menos, né? E com certeza tem gente aí que se apropriou, né, de teorias mais rebuscadas e vai ter muito mais coisas legais e interessantes para dizer sobre isso, né? Então, não tem um motivo específico para eu ter criado bananeiras, laranjeiras, mangueiras e água potável cristalina. Isso pode até virar um outro exercício, né? De um grupo construir esse lugar e a experiência vai ser sentar e comer aquelas frutas e ver o que acontece. Tudo, tudo a gente consegue fazer desdobramentos, né? Não estou sugerindo esse exercício. Ele pode até parecer meio bobinho, mas do ponto de vista de trabalho de visualização, ele é muito difícil. Não é fácil você tocar adiante esse tipo de coisa. E no que tange a esses seres de frequência vibracional mais elevada do que a minha, por exemplo, acontece o que está acontecendo todos os dias nos meus exercícios.
eu sinto que eu estou sendo assistido ali, mas eu não estou vendo ninguém, né? E não estou vendo, por exemplo, ali do meu lado, o Apolônio de Tiana, ou Jesus Sofia, de um jeito que já aconteceu no passado, de eu fazer interações com esse Jesus que era o antigo, aquele Jesus de Nazaré, né? Mas naquela época tinha o egrégora do grupo, né? Então isso potencializa muito a fenomenologia. Agora, hoje, o exercício de hoje, por exemplo, ele foi meio brando nesse sentido. O de 2 dias ou 3 dias atrás foi mais interessante, porque eu parecia que eu tinha alguém colocando a mão em cima da minha mão, e num sentido assim de fraternal, né? Como se fosse uma. Quando a vovó pega na sua mão, o vovô pega na sua mão, ou sua mamãe, o seu papai, era um irmão, né? A sensação foi essa, né? Então foi interessante, mas eu não vi uma mão em cima da minha mão. Mas tudo que eu construo ali é para funcionar assim, para ser visto com os olhos e ouvidos da mente, que é uma sutileza. Eu, nesse cenário que eu criei, na verdade, eu estou vendo com os olhos e ouvidos da mente dentro daquela mente. Eu não sei se eu estou conseguindo fazer me explicar, mas eu realmente não tenho vocabulário para falar sobre isso. Então era como se dentro da Matrix que eu criei, eu percebo uma outra Matrix. Ou uma não Matrix, ou realmente essas pessoas que estão de fora da Matrix, né? Que não são mais pessoas. Né? Não, eu estou tentando também, com esse exercício, fugir do óbvio, né? Que é achar que o profundo poder da criação, que esse também está inserido no meu exercício, o profundo poder da criação é Deus, né? Ah, legal, é Deus. E Deus é quem? É o quê? Então eu estou fugindo de cair em dogmas, em doutrinas, nesse monte de coisas que eu li. Né? Eu estou tentando manter a cabeça como uma página em branco, né? E no meio do caminho receber alguma informação. Aí está acontecendo que eu também já publiquei lá no blog Sonhadoria Paulista de Tudo. Vou fazer mais uma digressão aqui. O blog Sonhadoria Paulista de Tudo e aqui o canal Formigas do Espaço, na minha cabeça, é uma coisa só. Eu sei que não é, mas na minha cabeça é, né? Porque lá eu escrevo mais detalhadamente a informação que eu estou recebendo, né? E aqui eu dou uma devagada, faço muitas digressões. Então as duas coisas na minha cabeça é uma só, né? A gente teria que... E eu gosto mesmo da escrita, então eu acho que eu consigo me expressar melhor lá, nas coisas que são escritas. E a ideia é essa, né? Estou aqui também tentando explicar algumas críticas, né, que eu estou fazendo. Não estou fazendo nada, eu estou fazendo uma experiência, que a vida inteira eu fiz essas experiências. E essa aqui especificamente, ela tem a ver com autocura, tem a ver com trabalhar a visualização e tem a ver com entrar em contato com energias que eu nunca entrei antes. E aí alguém lá me escreveu, pô, eu não sei o que é do que está descrito no livro,
alta magia, ocultismo e alta magia, alguma coisa assim, do Eliphas Levi, que ele conta lá que ele tentou invocar o Apolônio de Tiana e o negócio saiu meio esquisito pro lado dele. Bom, eu não estou tentando fazer invocações, não, como pelo que eu entendi lá do que o camarada me escreveu, era como se fosse uma coisa lá do rei Salomão, que diz que ele controlava anjos, demônios. Não estou fazendo nenhum tipo de magia, isso aqui não é magia. Eu estou usando um pouco daquilo que o Carl Gustav Jung escreveu a vida toda e baseado no livro vermelho, né, que ele escreveu e deixou escondido por 67 anos, como eu já falei, porque ele não queria queimar a fita dele, que as pessoas lessem o livro vermelho e falavam, pô, mas isso aí é xamanismo, né? Que de certa forma era mesmo. Isso aí é místico, que de certa forma era mesmo, né? E como ele já era muito renomado na psicologia, não quis queimar a fita dele, né? Então eu estou fazendo é isso, entendendo que há uma possibilidade de que o arquétipo humano, o inconsciente coletivo humano, ele está aí há muito mais tempo do que nós, Homo sapiens sapiens, né? Então, não estou falando em invocar seres e fazer magia, nem sei fazer isso. O que eu estou tentando fazer é abrir, abrir um espaço para que eu consiga captar informações benéficas, positivas, que estejam relacionadas em colocar o coletivo acima do individual. Então não estou pedindo nada para mim, e que talvez seja possível que existam realmente essa fonte de informações nesse chamado subconsciente e inconsciente coletivo. É disso que se trata, né? Não estou conjurando poderes nem nada disso. No caso de autocura, pode-se dizer, está pedindo para ser curado, mas eu não estou pedindo para nenhuma entidade me curar, né? Eu estou tentando curar este corpo que o meu espírito anima com a minha própria mente lá e com os recursos da minha própria mente, que podem ser, se possível for uma manipulação dos elétrons, um realinhamento em nível molecular, tudo é um, é um treinamento que eu estou fazendo e, e não é fácil em todos os aspectos, que eu falar umas frases dessas aqui que eu estou falando, eu estou me expondo a levar um monte de pedrada, de ser exposto à ridicularia, mas o que me interessa que se cair uma semente em solo fértil, eu, eu ganhei o dia, né? Eu ganhei o dia, porque o que a gente precisa? De ismos, do consumismo, do capitalismo? Não. A gente precisa de mais pessoas preocupadas em limpar a psicoesfera de pensamentos negativos e mais gente preocupada em como cuidar da materialidade desta ilusão que nós vivemos, porque ela é uma ilusão, mas se você vive na ilusão, a minha mão ilusória, só para dar um exemplo bem tosco, a minha mão ilusória, dando um soco na parede ilusória, eu vou
quebrar os meus ossos ilusórios e vou ter um bocado de dor ilusória. Então, você realmente, estamos aqui num lugar que tem uma Constituição de 1988, tem que pagar IPVA, tem que pagar água, luz, não é uma coisa que a gente escapa, né? Então, dentro desse universo, compreendendo esse tipo de coisa, é que a gente vai agindo, né? E aí, talvez estes exercícios e essas visualizações e essas respirações profundas comecem a ventilar a mente de todos nós para que a gente comece a enxergar o óbvio, do óbvio, de todas as coisas que não funcionaram nos últimos 300 anos e que a gente continua fazendo. É, talvez esses exercícios ajudem a uma hora você falar, pô, mas isso não funciona. Então vamos mudar. Aí vai parar toda essa guerra aí de sabe, preto e branco, de dualidade e de polaridade. Então vai acabar tudo. É uma coisa que é muito clara para mim, na parte da materialidade que eu vivo, assim. Pô, política partidária, né? Não funciona. E a gente está há quantos anos? Estamos há 100 anos brigando que o socialismo é melhor do que o capitalismo, que a esquerda é corrupta e a direita combate a corrupção. Mas estamos quantos anos que a gente está nessa briga e não se resolve nada? E aí, para simplificar tudo, aí o, o camarada se elege chefe do executivo. Ah, isso é um safado sem vergonha. Aí o outro camarada, quando ele se eleger, vai resolver tudo. Ué, mas eu tenho 61 anos. Quantas vezes eu já vi o outro camarada se eleger? E tudo continua a mesma coisa. Então, talvez, para não entrar muito nessa senda, porque isso aí tudo é como diziam as vovós, né? E a minha particularmente, Maria Francine, que eu já estou com idade chegando na idade de vovô, mas ainda tenho saudades da minha vovó, que ela era, eu gostava dela. Tenho saudades da comida dela e de tudo mais. Isso. E ferinha, a velhinha era fera, estudou no Dante Alighieri, não era moleza não, era, sabia, aquela matemática que hoje em dia você sai ali na Paulista, os caras vão flutuar, ela fazia de cabeça, né? Ela que cuidava da contabilidade lá da padaria e tal. Não tinha máquina calculadora de. Como é que é? HP lá, dos engenheiros. Não tinha, era tudo no, no lápis, né? E no papel. Bom, talvez a minha esperança é que esse tipo de exercício ventile a nossa mente para que nos tornemos, porque o final de toda essa história, pelo menos para mim, nesse meu experimento, é que o meu desejo é que eu me torne um ser humano decente, né? Essa é agora, vai aparecer extraterrestre, isso aqui. Pô, isso é interessante porque qualquer pessoa que tem um mínimo de curiosidade, e a curiosidade, assim como o bom humor, é um indicativo de inteligência, né? É lógico que a gente tem curiosidade, né? Quem não quer vivenciar uma coisa tão fascinante como descobrir a verdade das coisas, né? E, a, e agora a gente está vendo que foram muitas e muitas coisas que nos enganaram, né? Que não falaram a verdade para a gente. Então, acima de tudo, é muito interessante descobrir a verdade, mas eu não,
Não tô nessa porque eu sou apaixonado por ficção científica. Não, eu tô. Tanto que eu acho a minha maluquice que me deixa muito maluco, tudo é que eu fico pensando, as coisas que eu fico pensando é como escrever melhor, como plantar espinafre sem usar veneno, e os grandões do planeta ficam se gabando das suas máquinas sônicas que destroem coraçados, dos seus mísseis, que um míssil contém 61 ogivas nucleares lá dentro, e o meu exército tem isso, tem aquilo, e a conversa, e eu estou falando todos esses grandes aí que dominam o mundo, né? Pô, os caras não estão falando em desenvolver poesia, desenvolver música, desenvolver uma agricultura saudável, desenvolver hábitos alimentares adequados. Não, os caras estão falando de chacina, humanos chacinando humanos, né? Então tá, isso é esquisitíssimo. Então, o que eu faço também está relacionado com o yoga do colibri tentando apagar a floresta, levando a água no bico, né? Vai apagar a floresta? Não vai. Mas quando ele morrer, quando ele mudar de frequência vibracional, ele vai com isso na consciência dele, né? Bom, eu o que eu podia fazer era voar rápido até o lago e trazer uma gota para o incêndio. É o que eu fiz. Então, a ideia um pouco é essa também, né? Mas eu acho não, isso é certeza. Esse tipo de experimentação na área ali da visualização, do beabá, do alento, da arte do alento, que é a respiração profunda, e os construtos mentais que a gente os realiza na engenharia espiritual com intenção benéfica e positiva, né? Porque se começar a fazer aquele vuduzinho para ganhar ouro, mulheres e não sei o que, isso já é uma magia negra, com certeza. Você tá num caminho equivocado, né? Eu acho que sim, esses exercícios eles vão melhorar a nossa vida no dia a dia. A minha, e eu, para mim, eu sou uma boa testemunha disso daí, porque eu vivo sob duras condições materiais e eu consigo tocar o barco sem, sem muito desespero, né? Ou para dizer a verdade, sem desespero, né? Só vou lá, eu estou conseguindo absorver melhor os golpes, né? Levo os golpes? Levo, né? E, e, na, e, e um que eu tô com a raivinha, assim, raivinha não é uma boa palavra, mas eu tô com alguma engasgada na goela, é que eu não tô conseguindo pegar o pulo do gato desse negócio da autocura. É muito engraçado isso. É muito engraçado. Por outro lado, vou me apegar à minha boa amiga leitora lá que escreveu que talvez se eu não estivesse fazendo exercícios de autocura, eu estivesse bem pior, né? Então tô me agarrando a esse pedaço de isopor para flutuar um pouquinho melhor aqui neste oceano. Então é isso, galerinha. Muito obrigado e passem lá no blog Sonhadoria Paulista de Tudo. Talvez lá tenha algumas informações que vocês achem interessantes. E aqui no canal Formigas do Espaço, esse javali espinhudo de 61 anos a fazer digressões em cima de digressões, talvez haja algo aí no meio dessa baboseira toda, talvez você tire algum proveito de tudo isso. Tá bom? Obrigadão, fraterníssimo abraço sempre.